Você não sabe o impacto que teve na minha vida e quantas pessoas foram impactadas através disso. Não é possível mensurar o que o projeto causou, sabe, positivamente. É uma rede. Foi criada uma rede a partir de uma pessoa. Imagina de todas os outros participantes do projeto, que eu tenho certeza que também foram impactados positivamente. Então, muito obrigada. Eu vim da Bahia, de Gandu, com 15 anos de idade. Conheci o Ivan, com meus 20 anos casei, com meus 22 anos tive a Larissa. E aí a minha vida foi seguindo. Meu nome é Ivan, eu sou o pai da Larissa, eu tenho 60 anos, trabalho na área de segurança. Tenho feito o máximo possível, né, para apoiar ela. Uma coisa que eu sempre ensinei para ela desde pequeno é a seguinte forma: o que ela decidisse, eu apoiaria. Mesmo que eu não concordasse, eu iria apoiá-la, porque independente do que ela fizer na vida, ela vai ser sempre minha filha. Então eu sempre ensinei isso para ela. Outra coisa que eu ensinava para ela é ir atrás. Tem vontade, quer tentar, vai atrás. O não na vida já é algo que se espera. O sim é o sucesso das consequências daquilo que você faz, né? Estou muito feliz pelo que está acontecendo hoje, né? A Larissa é a segunda a se formar. É uma realização, assim, não só da Larissa, mas da nossa família. Ela está se formando hoje. O que a gente pede para Deus é que ela siga com esse foco, não perca o foco e que outras realizações vão acontecer na vida dela através desse início que está começando hoje. A ideia do projeto surgiu quando eu estava no último ano da faculdade. Já trabalhava em grandes escritórios e eu acho que qualquer estudante de direito, quando entra na faculdade, não pensa em fazer direito societário, direito tributário, enfim. A gente pensa em um conceito maior do que é o direito, né, de justiça. Então, quando eu estava no último ano da faculdade, eu decidi fazer um projeto de extensão, né, que seria nada mais do que dar aula de direito em escola pública, né? E aí eu tinha alguns desafios naquela época. O primeiro é o que eu ia ensinar, né? São 250 artigos da Constituição, mais de 90 emendas constitucionais. E o que a gente poderia ensinar como conceitos básicos do direito para estudantes? Então, bati na porta do professor Antônio Carlos Malheiros, que hoje é falecido e dá o nome da Olimpíada Constitucional, para ver se ele podia ser o padrinho do projeto e me ajudar. Fui bater na porta das escolas, né? E aí eu não tinha nenhum contato com ninguém de nenhuma escola pública, então basicamente entrei no site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e vi lá o e-mail e os telefones das escolas. Apenas 2 ou 3, não me lembro muito bem, toparam me receber e uma delas foi a Escola Estadual Ministro Costa Manso, que fica no Itaim. Aqui na escola, enquanto coordenador e enquanto educador, eu sempre fui muito aberto a projetos, né? Eu acho que o aluno tem que conhecer a realidade aí fora, né? Seja ela do mercado de trabalho, do ensino superior. E a proposta do Felipe veio ao encontro do que a escola trabalhava dentro do currículo naquele momento. E a gente, enquanto escola, nós formamos cidadãos, né? Ele começa a viver dentro da escola numa mini sociedade. E aí foi bacana, né? O Felipe veio, ele fez a aula, houve bastante interação dos alunos. E eu fui lá dar uma aula, né? E eu lembro que a primeira aula eu tentei ser muito técnico e eu comecei a ver que não era bem aquilo, né? Os alunos queriam uma coisa mais palpável, uma coisa mais realista do direito. Ou seja, como que o direito impactava no dia a dia deles. E foi depois da primeira aula, que não foi muito boa, foi a segunda aula que começou a melhorar, eu comecei a focar em coisas mais palpáveis, né? Coisas mais atuais, e foi aí que o projeto começou a ganhar atração. Depois disso, uma escola me indicou para outra, e no primeiro ano do projeto a gente estava ali dando aula para mais ou menos umas 6, 7 escolas. E aí foram-se, né, primeiro, segundo ano, até virar a Olimpíada Constitucional com uma nova proposta. Então, na medida que o projeto começou a crescer, a gente ter mais visibilidade, eu comecei a pensar, e se a gente fizesse algo que engajasse mais os alunos? E se a gente fizesse algo que transformasse a vida dos alunos, como por exemplo bolsas de estudo?
Se a gente levar os alunos para a PUC, por exemplo, para fazer uma competição com perguntas e respostas sobre a Constituição, essa foi a ideia que a gente teve na época, e então a gente parou tudo, falou com o Malheiros, o padrinho do projeto, e decidiu fazer uma Olimpíada Constitucional, que ia ter perguntas e respostas sobre a Constituição, que primeiro a gente ia selecionar os alunos com um concurso de redação, e as 4 melhores escolas iam até a PUC participar de uma competição com perguntas e respostas, e que aí os vencedores iam ganhar bolsas de estudo, computadores, tablets, mas mais do que isso, eles teriam uma carreira pela frente, uma perspectiva de futuro que agora eles poderiam trilhar com muito mais informação e muito mais oportunidade. Em 2 fases, onde a primeira fase tinha uma proposta de produção textual, que nós achamos bem interessante, porque naquele momento o aluno tinha que produzir um texto, e a partir desse texto fundamentar com o artigo 5º e elaborar isso coletivamente, que é bastante difícil. E a segunda fase, o aluno trabalha, desenvolve outras habilidades, né? A questão da oratória, né? A questão de resolução de problemas, e não apenas o certo ou errado, né? Mas se posicionar diante uma questão e fundamentar sempre, né? Em que os alunos iam competir entre si, e no final ganhar prêmios como computador e principalmente uma bolsa de estudos para fazer cursinho no Anglo, que foi a instituição que topou fazer isso com a gente, para que eles pudessem de fato entrar na faculdade de Direito e seguissem um caminho na profissão de advogado. Assim que eu assisti uma aula do projeto na minha escola, meus olhos brilharam. Eu nunca tinha tido esse acesso, nem tinha ouvido falar muito bem da Constituição, das leis do país. Era como se fosse um tabu para mim, porque a gente vindo de escola pública, né, tem toda uma questão. Eu me apaixonei pelo direito, eu queria estudar aquilo, então eu me inscrevi para poder participar do projeto. A possibilidade de participar da Olimpíada pareceu um grande desafio. E eu vi a Olimpíada como uma grande oportunidade de conhecer o novo, de estar em contato com pessoas que eram tão diferentes da minha realidade, de poder aprender um pouco mais com elas. E a Olimpíada também, além de ser um desafio pessoal, estudar sobre a Constituição, estar com os meus colegas aprendendo um pouco mais sobre um assunto que a gente via de forma tão rasa na escola, me fez querer participar da Olimpíada. Ele é um instrumento de transformação, seja ele social, político e até mesmo dentro da vida de cada pessoa que acaba estudando ele. Principalmente de jovens vindo de escola pública, porque a gente não tem esse acesso, a gente não tem esse conhecimento. Hoje a gente fala muito na questão de metodologia ativa, né? E acho que o projeto ele traz essa vertente da metodologia ativa, que é a questão do aluno colocar a mão na massa. E foi aí que a gente começou. A primeira edição foi muito legal, porque foi a primeira vez que alguém está fazendo algo do tipo, e o projeto começou de novo a ganhar mais visibilidade e acho que mais atenção de todo mundo. Então, na medida que o projeto foi crescendo, eu precisei chamar mais gente para me ajudar. E aí nada melhor do que amigos da faculdade, amigos do trabalho, que também queriam, né, devolver para a sociedade e fazer o que eles se propuseram a fazer quando entraram na faculdade, né, que é um senso de justiça, um senso de comunidade, assim. Então fui chamando amigos, amigos chamaram amigos, e a gente montou um grupo de mais de 100 voluntários capazes de dar aula aí para mais de 100 escolas públicas aqui em São Paulo. Eu já sentia, desde aquela época, alguma necessidade de devolver para a sociedade, para as pessoas, enfim, para quem quer que fosse, um pouco de tudo que o direito já tinha me dado. Então eu sentia a falta de devolver o que eu tinha aprendido, eu sentia que aquilo não podia ficar guardado só comigo. E quando ele me convidou para participar e desenvolver o projeto com ele, eu não tive dúvidas que eu queria entrar e mergulhar de cabeça. E isso virou minha grande paixão. E, enfim, é muito bonito ver o projeto se desenvolver e alcançar o tamanho que ele tem hoje. Que genial, quero fazer parte. E aí eu vi que o Sérgio, que eu tinha feito uma das minhas aulas aqui na PUC com ele, fazia parte, e escrevi para ele e falei, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Porque eu acho isso genial. Cara, o projeto me ensinou o poder da educação. E eu sou muito honrada de fazer parte dessa história. Acredito que a iniciativa do projeto de levar conhecimento sobre a Constituição Federal, sobre os nossos direitos e garantias fundamentais, é uma iniciativa que tem um potencial transformador na vida dos alunos e das alunas da rede pública, seja pelo aspecto educacional,
seja pela oportunidade que isso traz na vida deles, né? Isso abre portas a eles. Eu não sabia que eu queria ser professora antes disso. Quando o Felipe me convidou, foi um super desafio. Eu falei para ele que eu achava que não ia dar conta, que eu não conseguia, que eu não sabia explicar. E foi uma grata surpresa descobrir que aquele espaço entre lousa e alunos era um espaço que eu adoro, tá? Pessoalmente, é um retorno imensurável, é muito bom, é muito gostoso quando a gente está em sala de aula e percebe uma cortina se abrindo nos olhos dos alunos. E não só isso, mas o que vem depois, o que vem de retorno dos alunos. Os alunos das primeiras edições são os meus amigos pessoais hoje em dia. E é uma grata surpresa, é muito gostoso conviver com isso. E a cada edição da Olimpíada que se renova, a gente ganha novos amigos. Profissionalmente, não tem nem o que dizer, o projeto hoje é a minha segunda profissão preferida. É o que eu faria para o resto da vida. Se eu não precisasse viver de alguma coisa que me remunerasse de verdade, mas a remuneração aqui do trabalho voluntário é tão grande, é tão gostosa que nem se mede. Aí eu mudei completamente de profissão, eu saí do direito de escritório, fui trabalhar efetivamente com isso por ver esse potencial que a educação traz na transformação da nossa realidade. Eu sempre digo que, apesar de sermos nós, os advogados e as advogadas, que são porta-vozes desse conhecimento técnico e jurídico, no final de cada aula, a sensação que eu tenho é que, na verdade, somos nós que temos tanto a aprender com essa troca de cultura, com essa troca de vivência e com essa troca de conhecimento, que é uma experiência muito enriquecedora e muito potente, e eu sou muito realizada de fazer parte disso. Nas aulas, a gente sempre se preocupa em trazer exemplos reais do dia a dia, do cotidiano, para trazer eles para essa realidade ou para nos levar para a realidade deles. E aí é nesse momento que a mágica acontece e eles conseguem entender o que a gente está dizendo e a gente percebe que a gente encurta um pouquinho o caminho, o espaço enorme que existe entre o que é a lei, o que são os direitos deles, que é o principal que a gente tenta levar, e o que eles podem, o que eles devem fazer e o que a gente quer que eles saibam que eles podem fazer. Então, quando a gente vê essa mágica acontecendo e eles saem de lá com algum conteúdo agregado, eu tenho certeza que a gente entregou muita coisa. A questão do sucesso do projeto, né? 10 anos de projeto, então acho que se fosse alguma coisa muito pontual, ela teria acabado no primeiro ou segundo ano. A gente conseguiu recrutar mais de 100 advogados e advogadas voluntários que nos deram mais estrutura e uma perspectiva melhor de impacto. A gente conseguiu formar uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para poder dar aula em qualquer escola pública aqui no Estado de São Paulo. E foi graças a isso, né, essa pequena sementinha que a gente plantou lá atrás, mas depois com muita gente, amigo de amigo, colega de colega, amigo de faculdade que se juntou a nós no projeto, que a gente conseguiu dar aula em mais de 100 escolas públicas e para mais de 80 mil alunos presencialmente aqui em São Paulo. E foi aí que tudo mudou. Estudantes da Rede Pública de São Paulo participaram da terceira Olimpíada Constitucional. É uma prova de encerramento de um curso que é oferecido por jovens advogados voluntários. E esse foi o início de uma coisa que a gente nem esperava que ia acontecer, né? Que era acompanhar esses jovens ao longo da vida deles, até agora, a formatura na faculdade. A Olimpíada mudou a minha vida porque em 2017 eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Participar da Olimpíada me colocou em contato com pessoas que puderam me dar conselhos e dicas sobre universidade, sobre carreira, sobre o mundo. E participar da Olimpíada me abriu portas. Hoje eu estou concluindo a faculdade por meio de conselhos e apoio de pessoas que eu conheci lá em 2017. Então, além de uma conquista pessoal, mudou completamente a minha perspectiva de vida participar da Olimpíada. Eu gosto de dizer que existem dois Pedros, o Pedro antes e o Pedro depois do projeto. Eu era aluno de escola pública, eu não sabia qual curso eu gostaria de seguir, e ter conhecido o projeto Constituição me possibilitou não apenas conhecer a nossa Carta Magna, como também decidir os próximos passos da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu tive acesso a um mundo que eu não conhecia, eu tive acesso a pessoas incríveis que me mostraram outras possibilidades que eu não teria tido acesso apenas na escola. Então, eu acredito que o Pedro pós-Constituição nas escolas é um Pedro que teve acesso a um futuro que ele não teria tido se não fosse o projeto.
No terceiro ano do ensino médio eu estava muito confusa, comecei a ter um apreço maior pelo direito. Então acabei optando pelo direito como minha faculdade e isso muda na minha vida todos os dias. Todos os dias eu vou para a faculdade, eu estudo o que eu gosto e foi a minha melhor escolha ter participado desse projeto. E ele é como se fosse um princípio, assim, um ponto, um começo na minha vida que até hoje perdura. Se existe uma palavra que define o projeto, eu acho que é transformação. Transformação em todos os sentidos possíveis da palavra. Transformação no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito das ideias. Ele transformou um Pedro que não sabia se posicionar, um Pedro que não sabia o que fazer da vida, para alguém que hoje está realizado, quase concluindo a faculdade, em um escritório que ele gosta do que faz, gosta das pessoas com quem ele trabalha. Então, no âmbito geral, é uma história de transformação. Eu saí de alguém que estava ali meio sem saber o que fazer, para alguém que sabia exatamente o que queria e que podia contar com pessoas que já tinham passado pelo que eu estava passando e poderiam me ajudar das mais variadas formas, assim. Não só profissionalmente, mas como conselhos, dando conselhos de vida mesmo. E poder ter encontrado essas pessoas foi transformador. E é a partir daí que eu fui entender mais do mundo do direito, gostar mais e decidir o que eu queria fazer. E aí eu acabei chegando na faculdade. A maior questão é que quando a gente cresce com pouco, a gente não tem tanta perspectiva. Tecnicamente, existem poucas opções. O mercado de trabalho é sempre uma realidade, independente de qualquer coisa. Você precisa trabalhar para poder se manter, poder ajudar em casa. Mas a gente também não é muito instruído a continuar estudando. O diferencial que eu tive foi que os meus pais sempre me incentivaram a estudar, sempre fizeram de tudo para que eu não precisasse trabalhar. Então, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é vigilante, e eles sempre se desdobraram para que eu não precisasse trabalhar durante o ensino médio. E eu pude focar nos estudos. Então, eu sempre soube que eu queria fazer faculdade, só não tinha certeza do quê. E eu fugia bastante do direito, porque eu nunca me vi atuando como advogada num tribunal, sustentando, fazendo audiência, e isso foi confirmado depois, no decorrer da faculdade. Realmente não me vejo fazendo isso ali na área do contencioso, mas quando conheci o projeto, eu consegui ver o outro lado, né? O direito não está restrito a advogar. Então, abre um leque muito grande, a possibilidade de fazer muitas coisas dentro da minha profissão. Então, eu não necessariamente preciso estar ali advogando, fazendo parte do contencioso. Isso que abre os meus olhos para poder escolher o curso. E não poderia ser hipócrita e dizer que não foi dessa forma também a questão da ascensão financeira. Eu precisava de um curso que também me ajudasse a melhorar a qualidade de vida, não só a minha, como a da minha família financeiramente. Então, eu também pensei nesse sentido. E com a mentoria do Felipe também foi muito útil, porque deu tudo certo. Escolhi o direito, gostei bastante e hoje é a concretização de um sonho. Eu acho que estudando no Mackenzie quebrou também preconceitos na minha cabeça, acredite ou não. Porque eu cheguei assim com um receio muito grande de como seria, exatamente pela questão de estar indo para um ambiente elitista. Eu sabia que eu queria estudar lá desde 2018. Eu conheci a universidade, fui no Mackenzie Day, né, conhecer os cursos e tudo mais. Então, eu tinha certeza que eu queria ir para lá. Mas eu também tinha noção dessa questão da diferença social, da diferença racial, principalmente. Então, foi um choque quando eu cheguei, mas eu também cheguei muito na defensiva. Na minha cabeça, todas as pessoas que tinham condições financeiras melhores que as minhas, ou os herdeiros também, né, falando o português mais claro, eram meus inimigos, eram pessoas que tinham privilégios e eu não tenho, então a gente teria que lutar pela mesma vaga de uma forma completamente discrepante. Era isso que eu pensava. E não é mentira. Essa é a realidade. Só que eu também tive contato com muitas pessoas muito boas, muito bacanas, mas também teve, sim, o lado difícil de lidar com pessoas que não sabiam e também não queriam saber lidar com pessoas diferentes como eu. Então, na minha classe, só tem 2 pessoas negras, assim, na minha turma desde o início, que ficaram o curso inteiro na mesma sala, né, porque o pessoal vai fazendo aulas em salas diferentes. São 2 pessoas negras, Vitória e eu.
Então, sempre que rolava ali alguma aula, por exemplo, antropologia jurídica, logo no primeiro semestre o professor estava falando sobre apropriação cultural. E eu lembro de nesse dia ficar pensando, isso vai sobrar pra mim, eu tenho certeza. E aí a Vitória ainda não tinha chegado, e eu lembro de mandar mensagem pra ela, pelo amor de Deus, entra na sala porque vão começar a fazer pergunta pra gente, porque sempre se volta pro único negro que tá lá, né? Ocorreram muitos momentos nesse sentido de me sentir muito sozinha e ser muito alvo desse tipo de situação. Porque só tinha eu e só tinha a Vitória, e nem sempre a gente tava junto na sala, né? Também teve uma questão que foi, acho que onde virou uma chavinha na minha cabeça, quando a gente precisou fazer um trabalho a gente precisava fazer um projeto de lei. E o meu grupo fez um projeto, que é uma coisa que eu acredito, que é sobre o PCNE, que é incluir como matéria obrigatória nas escolas públicas o ensino do básico da Constituição Federal. Principalmente a parte de eleição, cargos, enfim. E aí a gente apresentou o projeto, o professor achou muito legal, e um aluno levantou a mão e disse: eu acho que não faz sentido, porque eu não acho que um professor da escola pública teria capacidade de ensinar a Constituição. E isso, na hora que ele falou isso, eu pensei, gente, é uma bolha bizarra. Porque o que te leva a acreditar que o professor, por dar aula na escola pública, ele tem menos conhecimento do que o professor que dá aula numa universidade? Não faz sentido nenhum eles vierem do mesmo lugar. Então, eu lembro que a resposta da professora foi incrível. A professora falou, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Isso não me faz menos qualificado. Eu estudei em universidade pública. Os professores da escola pública podem ter feito o mesmo, podem ter estudado em escola particular, privada. Isso não muda nada. O caso da Larissa e de todos os outros integrantes do projeto Constituição na Escola, que conseguiram entrar na faculdade através de bolsas pelo ProUni, pelo SISU, ou pelas cotas nas universidades públicas, não é um caso isolado, né? A gente vê que pessoas que vêm de acho que uma família, uma situação, uma comunidade que não tenham outras referências na área do direito, por exemplo, quando tentam entrar no mercado de trabalho, encontram uma dificuldade a mais, né? Porque se você não tem pais, amigos ou familiares que estão nesse ambiente, que podem pelo menos no almoço ou num jantar, poder te contar um pouquinho do que fazer, né, como fazer as coisas, quando você entra nesse ambiente, que é um ambiente, acho que originalmente mais segregado com relação à classe social, você encontra várias barreiras. A gente vê que a maioria dos sócios e sócias desses escritórios são homens brancos, são mulheres brancas, e isso acho que é um reflexo da sociedade, porque lá atrás, né, 10, 15 anos atrás, o ingresso de alunos vindos da rede pública, negros, por exemplo, era mínimo. Hoje em dia a gente teve um avanço muito grande com as cotas, com programas como o ProUni, por exemplo, mas lá atrás não era assim. Então hoje, quando a gente vê as pessoas mais velhas, que são os sócios e sócias, a gente vê que não tem essa representatividade de raça, cor, gênero e também orientação sexual. Como é que eu consigo ajudar esses alunos, que agora são alunos de direito, que vieram da rede pública, a ingressar no mercado de trabalho? Então foi aí que a gente decidiu criar um programa chamado Next Generation of Lawyers, que é preparar essa próxima geração de advogados que veio da rede pública de ensino a entrar nesses espaços. E aí, quando a gente pensou nisso, foi uma coisa, como eu posso dizer, uma coisa que não tinha resposta, né? Porque o que eu vou ensinar? É algo ensinável? É algo treinável? É algo simplesmente que uma aula resolve? Ou é uma coisa muito mais profunda que isso? Então, a gente decidiu ter duas bases, a base técnica e a base psicológica também. O que seria a base técnica? A gente entende que todos esses alunos têm que entender o mínimo sobre o ecossistema onde eles estão. Então, como é que funciona o mercado de capitais, como é que funcionam as empresas, como é que funciona o mundo corporativo e dentro do mundo corporativo, as diferentes áreas que você tem ali, então direito societário, tributário, trabalhista, propriedade intelectual, tudo que você tem ali é novo, principalmente para quem não tem referência nessas áreas. Então, primeiro a gente focou na parte técnica, vamos ensinar que indústria é essa e que áreas do direito são essas. Depois disso, a gente viu que era uma parte também técnica, mas de soft skills, né? Então, como é que você prepara um currículo? Como é que você se prepara depois que você foi chamado para uma entrevista de emprego, para essa entrevista de emprego? No começo, eu estava até com medo de fazer um processo seletivo e ter, 3 inscritos. Vai ser um fiasco, assim, né? Tava bem com medo.
O Next surgiu de uma forma muito inusitada. Eu estava no LinkedIn e de repente apareceu uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, que era justamente o Felipe, explicando um pouco sobre o programa. E aí eu conversei com a minha mãe, que ainda estava, nossa, será que eu me inscrevo? Não sei, estou meio em dúvida nesse momento de carreira, já estava no meu penúltimo ano da faculdade. E aí eu estava meio em dúvida, eu falei com a minha mãe, ela, não, se inscreve, isso não tem nada a perder. Se inscreve, se der certo, ótimo, se não der, tudo bem também. Eu me inscrevi e deu tudo certo. Eu conheci o Next por meio de uma divulgação em grupos de WhatsApp, assim, com estudantes da minha faculdade. Eu tive acesso ao Next através de uma colega que foi participante da primeira edição do programa, e quando ela comentava sobre o projeto e postava sobre ele, eu enxergava como uma grande oportunidade no universo jurídico. Eu ficava mandando mensagem no direct do Instagram, perguntando quando as inscrições iriam abrir, e logo após elas abrirem, eu ficava perguntando qual horário ia ser o resultado do processo seletivo. E aí eu também fiquei mandando mensagem no Instagram infinitas vezes, para ver se eu conseguia mais informações, embora eu não tenha sido respondida. Então, o que a gente busca, né, no Next? A gente busca alunos proativos, alunas proativas, pessoas que queiram encontrar uma oportunidade de trabalho, de estudo e de capacitação e tirar o máximo proveito disso. Hoje a gente tem mais de 80 bolsistas, então a gente precisa que eles sejam tão responsáveis quanto a gente para o projeto dar certo. E tem dado muito certo. Então a gente vê que eles levam super a sério todas as oportunidades. Então a gente viu que a gente tinha necessidade de ensinar essa parte teórica, que é dividida entre as capacidades, eu acho que técnicas do direito, e a parte de soft skills, né? Que eu não acho que são soft skills, são os skills, né? Porque não é menos importante que essa parte teórica. Então a gente começou a focar bastante em preparar eles para que eles pudessem se candidatar a vagas, para que eles pudessem conseguir essas vagas nas entrevistas e depois se manter nesses empregos. E eu estava no primeiro ano da universidade, eu não sabia de absolutamente nada, então o Next para mim foi literalmente como uma escola. No projeto eu aprendi diversos termos básicos que nós usamos no cotidiano do escritório, por exemplo, o que é um IPO, o que é um M&A, e isso facilitou muito o início do meu estágio, porque as pessoas normalmente falam esses termos em inglês como se todo mundo conhecesse, e na real não, é algo completamente incomum e que a gente não aprende dentro da universidade, especialmente quando não se tem ninguém do direito na família, e eu aprendi todas essas coisas no Next, e isso facilitou bastante. Especificamente das mentorias e dos treinamentos de soft skills, acho que é algo que eu uso muito no meu dia a dia. Então, por exemplo, a gente aprende muito sobre gestão de tempo, sobre como receber demandas no trabalho. Então, eu acho que ter essas referências para mim foi muito importante, especialmente nesse momento de entrada do estágio, foi me dando mais segurança mesmo para transitar nesses espaços. Como é que eu peço isso? Como eu falo isso sem parecer que eu tô perdida, sem parecer que eu não tenho noção do que eu tô fazendo? E eu acho que o Next ajudou muito nisso. Com o Next eu também aprendi, como eu disse antes, a limitar um pouco mais o que eu quero para o meu futuro. Então, sim, eu quero continuar sendo advogada e construir uma carreira dentro de um escritório em que eu veja propósito e tudo mais. Mas o que mais eu quero fazer, sabe? E aí o Next me trouxe, por exemplo, a possibilidade de pesquisar sobre como fazer um mestrado no exterior. Me trouxe pessoas que fizeram isso. E aí isso entrou como um plano oficial da minha vida, assim. Tipo, é algo que eu quero e que eu tô me planejando para isso. E eu acho que sem o Next eu jamais pensaria nisso, ou pelo menos não antes dos 30, assim. E aí talvez fosse um pouco tarde, um pouco apressado para eu conseguir construir isso. E além disso, dessa parte técnica, também tem a parte psicológica, né? Então, assim, como que você, e é uma coisa que eu também não consigo entender, eu, Felipe, né? Mas eu tenho pessoas que me ajudam a ajudá-los a entender. Como que eu vou lidar sendo o único estagiário negro no escritório inteiro, ou o único profissional negro no escritório inteiro? Como é que é isso? Né? Então, tive que ir atrás de pessoas para me ajudar com isso. A Karina, que trabalha com a gente, conseguiu fazer um trabalho brilhante com os alunos de mentoria, e eu acho que nada substitui esse papel de sentar e conversar com a pessoa, né? Pessoas que já passaram por isso, como a Karina, sentar, conversar e explicar o que fazer em situações que são super complicadas. Então, eu só sei que eu recebi uma mensagem do Felipe assim, Karina, 20 de agosto, confia em mim, esteja lá esse horário. Eu não faço a menor ideia qual que vai ser minha participação do que eu vim hoje. fazer aqui. Não faço a menor ideia do que eu vim fazer aqui.
Mas, na verdade, estou super feliz. Eu conheci a Larissa pessoalmente, as outras 2 meninas eu dei mentoria à distância, porque eu sou mentora de todas essas equipes do Next que entram, eu sou a mentora deles constante, mensalmente. A gente chega no mercado de trabalho de uma forma muito crua, sem conhecer as possibilidades, sem saber por onde começar. Então, eu entendo que os programas de mentoria fazem essa diferença, de pensar diferente, pensar alternativas. E o Next vem justamente dessa forma para mim. E nós, pessoas negras, nos cobramos muito mais para poder não falhar. Eu acho que essa é a questão. Eu sinto que a gente não pode se dar o privilégio de ficar falhando na frente das pessoas. Se dar o privilégio de escorregar, sabe? Não posso errar. É isso que eu penso. Eu sinto que na minha história eu sempre senti falta dessa referência. Eu fui a primeira estagiária negra de um grande escritório a ser contratada, primeira advogada negra de 2 grandes escritórios. Então hoje, quando eu vejo essa nova geração, com essas mulheres empoderadas nesses grandes escritórios, fazendo história, é de um lugar de muito consternação, assim, porque lá atrás, eu tenho 8 anos de formada, lá atrás eu não imaginei que isso seria possível. Eu entrava nesses espaços e ficava procurando outras Karinas, outras pessoas como eu, e eu não encontrava. E acaba que a minha relação com elas é um pouco isso, é mentoria, é mãe, é amiga, tem meninas de outras edições do Next que a gente sai juntas. Quando eu vinha para o Brasil, eu avisava, tô chegando. Elas, vamos pro pagode, vamos. Então, acaba se tornando mesmo uma comunidade, né? Que a gente não encontra. A minha filha tem 7 anos, ela acabou de chegar no Brasil e esses dias ela estava falando para mim, ela estuda numa escola particular, mãe, eu sou a única aluna negra da minha escola e eu me sinto sozinha, com 7 anos de idade. O Next também é uma possibilidade de falar, olha, a gente também pode ocupar esse espaço, a gente também pode agregar e ocupar posições de liderança mesmo, assim. Então, eu acho que é um impulso mesmo, assim, e de transmitir uma confiança para a gente também estar aqui nesses espaços, independente da origem, independente da classe social, da cor, da orientação. Então, eu acho que o Next também dá essa força assim, para a gente, sabe? Hoje a gente conseguiu o apoio de 15 escritórios aqui de São Paulo, os principais de São Paulo, eles ajudam a gente financeiramente e institucionalmente também. E nessa ajuda a gente visita os escritórios. E visitando os escritórios a gente consegue ver o dia a dia, a parte mais institucional mesmo do escritório, mas também dentro dessa visita a gente conhece áreas do direito. Então, por exemplo, a gente visita um escritório X e consegue nessa visita conhecer mais sobre o mercado de capitais. No outro, mais sobre venture capital. No outro, sobre direito trabalhista e assim por diante. Então, os escritórios, ao abrirem as portas para a gente, eles conseguem, acho que, democratizar um pouco o acesso ao escritório, parece tão longe, né, tão distante, e ao mesmo tempo dar esse conhecimento mais técnico sobre diversas áreas do direito para os nossos alunos, que é muito importante. Sendo uma mulher negra, de periferia, não estudei nas melhores faculdades de São Paulo, então já era difícil esse acesso aos escritórios. Então o Next foi a porta para onde eu consegui ter esse acesso e aí é onde tudo aconteceu e mudou a minha vida. Bom, e um dos programas que a gente tem também aqui é a imersão para os Estados Unidos, né? E a imersão para os Estados Unidos foi uma coisa bem curiosa, né? Eu estava com a primeira turma e um dia eu estava pensando, assim, eu tinha tinha voltado do meu mestrado no exterior, nos Estados Unidos, e eu pensei, putz, se eu conseguisse levá-los para experimentar tudo isso, né? Viver e ver tudo que a gente está falando, né? De carreira, o que é fazer um LLM fora, um mestrado fora, trabalhar fora, e se a gente conseguisse fazer isso? E aí, sendo bem detalhista, eu mandei no grupo de WhatsApp que a gente tem com eles, galera, se eu conseguir apoio para os vistos e apoio para pagar hotel, vocês conseguem pagar cada uma passagem? Vocês conseguem ir atrás disso? Economizar dinheiro, dentre um ano para poder viajar para fora pela primeira vez? E aí 90% não tinha nem passaporte. Todo mundo topou. Né? A primeira turma, eu costumo falar que é a turma do quando tudo era mato, eles entraram ali, a gente foi testando e foi dando certo. Então eu tinha alguns contatos consulado para dar um direcionamento, né? Eles iam ter que passar pelo processo normal de visto, mas as pessoas iriam ajudar nesse direcionamento. E foi muito legal, né? Porque assim, eu consegui ver dos escritórios, das pessoas que estavam apoiando a gente, uma vontade genuína em ajudar. E, enfim, a gente conseguiu
direcionar para que todo mundo conseguisse fazer o passaporte, aplicar para o visto, obter o visto. E a primeira viagem foi maravilhosa. A gente levou eles para a Califórnia, eles visitaram Stanford, Berkeley, foram no Google. Enfim, foram para um lugar muito, acho que surreal, que é a Califórnia, o Vale do Silício. Mas a gente viu ali que dava um senso de confiança absurdo para eles voltarem para o Brasil. Me perguntaram outro dia, mas o que essa viagem traz para os alunos? E conversando com eles e vendo o depois da viagem, eles ficam mais confiantes, mais confortáveis, conseguem colocar sonhos maiores, e sonhos maiores tornam eles mais proativos para trás dos sonhos, né? Eles materializam o que pode ser um sonho, viram um objetivo, e a gente vê que traz esse senso de, beleza, eu fiz tudo certinho, ganhei essa viagem, e agora eu vou voltar e fazer tudo certinho também para conseguir estudar fora, conseguir ser efetivado, trabalhar fora também. Então hoje a gente já fez 3 viagens, né? A primeira foi para a Califórnia, as outras 2 para Nova York. A gente espera que a gente mantenha uma coisa tão legal quanto esse programa que a gente construiu para os alunos, com parcerias tão incríveis, e que eles possam aproveitar e, de novo, que eles possam depois ser os alunos que vão estar estudando lá fora, recebendo a gente, recebendo os novos Nexters, e consigam, assim, sei lá, criar uma comunidade maior ainda e novas oportunidades de networking, de colaboração, de emprego. Enfim, acho que tem muita coisa legal para acontecer, e a viagem acho que é um trampolim para tudo que a gente pode fazer com o Next. E aí, quando isso aconteceu, numa tarde, sei lá, de um domingo, uma mensagem de vocês iriam para os Estados Unidos? Eu falei, óbvio. Não tinha dinheiro, não tinha visto, não tinha passaporte, não tinha nada. Apenas a esperança e minha vontade de conhecer os Estados Unidos. E quando tudo isso aconteceu, eu entrei no avião, meus pais me levaram no aeroporto, foi assim, uma emoção muito, muito grande mesmo, assim. Foi realmente a realização de um sonho, conhecer outro país tão rápido, assim, foi tudo muito, vamos fazer, vou juntar dinheiro, vai acontecer, essa viagem vai acontecer. E tudo aconteceu assim como tinha que acontecer. Eu fiquei muito feliz mesmo de viajar para fora. E a minha primeira viagem internacional ser uma viagem com objetivos profissionais e para o futuro mesmo. Bom, viajar para os Estados Unidos sempre foi um sonho, mas um sonho muito distante em decorrência do meu contexto familiar. E você conhecer, principalmente nesse contexto, conhecer as faculdades como NYU, Columbia, Georgetown, foi uma coisa muito especial para mim. Então, acho que é nesse sentido, assim, viajar para lá foi realmente a realização de um sonho, não só meu, mas também da minha família. Viajar para os Estados Unidos, para mim, foi mais que a realização de um sonho, assim, sinceramente. Acho que eu nem posso falar que era um sonho, porque eu nem imaginava que eu conseguia fazer isso com 21 anos de idade, sabe? Eu gosto de falar isso, mas tirar o passaporte para mim já foi tipo uma conquista muito grande, assim. Para minha família já ficou muito emocionada, então já foi muito grande para mim a primeira etapa, tirar o passaporte. Então, sabe, a viagem foi assim incrível, assim, foi fundamental. Eu lembro que quando a gente estava na área de embarque do aeroporto, assim, toda a minha família estava muito emocionada, inclusive eu não consegui segurar a emoção. Nós estamos já há 3 anos, desde a primeira turma do Next, ajudando e contribuindo para o programa. Em 2021, quando nós iniciamos o nosso trabalho com o Next, era para nós um sonho poder levá-los para o nosso escritório em Nova York e poder dividir as experiências dos nossos advogados com eles, para que isso pudesse inspirá-los e contribuir para o crescimento profissional deles. Este ano, mais uma vez, eles estiveram conosco. É realmente uma sensação muito única. Tiveram vários desafios e sempre sonharam estar lá, fez com que tudo aquilo se tornasse tangível, porque eu pude perceber que trabalhando duro, abraçando todas essas oportunidades como a do Next, eu realmente posso concretizar esses objetivos. Assim, conhecer pessoas que já passaram por toda essa experiência que eu tô agora, sabe, todo o application do LLM, me deram dicas, assim, então foi, assim, fundamental. Cada universidade que a gente passava, para mim, só me enchia mais, eu ficava mais anestesiado cada vez que eu entrava na universidade. E realmente tornou esse meu sonho, assim, mais palpável, assim, sabe? Posso fazer LLM, é uma coisa possível, sabe? Deixou de ser um sonho, assim, uma coisa real, e tornou uma meta que eu acho que eu posso alcançar, eu consigo alcançar. Cada turma do Next que vai ao Milbank em Nova York, passa um dia com os nossos associados e sócios lá, e conhece o nosso escritório e pode discutir de perto com advogados americanos
a experiência profissional deles, a trajetória de vida para chegar onde chegaram. E eles ficam, inclusive, muito inspirados com essa experiência, porque eles veem sócios de origens diferentes, muitos que vêm de camadas não privilegiadas da sociedade americana, que conseguiram chegar num escritório como o Milbank, trabalhar, ser sócios. Para eles é uma história inspiradora e é esse o nosso objetivo. É inspirá-los, fazer com que eles vejam experiências de outras pessoas, a vida de outras pessoas e que isso dê força e incentivo para que eles continuem a buscar mais. E, inclusive agora conversando com alguns deles aqui no escritório que estiveram lá esse ano, eles disseram que eles voltaram de Nova York com uma outra visão de vida, de profissão, de mundo e muito mais inspirados e encorajados a continuar nessa trajetória. E a gente espera poder continuar a contribuir com o futuro deles. Nisso, o Next ajuda justamente nisso, que é encurtar esses caminhos. Então, querendo ou não, você conhece pessoas que ou tiveram a mesma trajetória que a sua, ou chegaram a determinados lugares e já estão lá, e elas te passam quais são os caminhos que elas trilharam e como que você faz para chegar lá. Então, o Next me ajuda muito nisso, no sentido de que é possível, óbvio que demanda muito mais. Eu acredito que com essa viagem com o Next e com os outros estudantes, eu pude ter certeza de que eu estou mais perto do que nunca daqueles sonhos que antes eram tão distantes e hoje são cada vez mais reais. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas os meus sonhos eles eram muito limitados ao momento que eu estava e eles ficavam só no coração, no sentimento. E quando eu entrei no Next, eu percebi que todos esses sonhos eles podem ser realizados. Não importa se vai levar muito tempo, se vai levar pouco tempo, não importa o custo disso. O Next ele realmente torna os seus objetivos concretizados e esse é o sentimento que eu tenho desde que nós voltamos para o Brasil da viagem, desde que nós fizemos a nossa formatura. O Next realmente faz com que você perceba que as possibilidades elas são atingíveis. Acho que um pilar muito importante, se não um dos mais importantes do programa, é a comunidade. Hoje no Brasil a gente perdeu um pouco esse senso de comunidade, de um ajudando o outro, um levantando o outro. Então eles continuam junto com a gente. E quanto mais gente entrando no programa, mais a gente consegue ter uma comunidade mais ativa, né? Eles compartilham vagas de estágio, compartilham vagas de emprego, indicam para emprego, indicam para estágio, ajudam nas provas, ajudam em várias atividades que às vezes não tem nada a ver com o mundo jurídico, coisas pessoais mesmo ali, uns passam com dificuldades na família, o outro vai lá e ajuda também. A gente vê que a gente cria uma comunidade que é essencial para que eles consigam, acho que sobreviver nesse mundo tão louco que a gente vive aqui, esse mundo corporativo aqui em São Paulo. A comunidade que a gente cria aqui, quando eu digo a gente, é mais eles do que o Next em si, né? São os próprios alunos. A gente vê que é o futuro para dar certo a gente como programa e como sociedade também. Se a gente tiver cada um egoísta cuidando só do seu, só pensando em si mesmo e não ajudar o próximo, a gente não vai ter uma sociedade que vai se ajudar. Eu acho que quando eu entrei, eu tinha uma expectativa de que seriam assim, eu vou participar de treinamentos, vou participar de mentorias, vou visitar escritórios, e aos poucos acho que o projeto foi virando muito mais na minha vida, assim, porque eu fui construindo as minhas amizades dentro do projeto, eu fui vendo que a gente tinha uma rede mesmo para se apoiar ali dentro, então pessoas que estavam passando por desafios parecidos com os meus, ou que às vezes estavam um pouco mais à frente ali na faculdade, podiam me ensinar muito. O Next ele muda a vida não só daquele estudante, mas de toda a família dele, de outros estudantes que convivem com aquele aluno bolsista que foi selecionado. Então, a comunidade que a gente cria aqui, acho que até pelos depoimentos dos alunos que passam por nós, é o que muda a vida deles, deixam eles mais confortáveis e confiantes para continuar e empodera para que eles possam, de fato, alcançar esses novos sonhos que a gente ajudou eles a construir. Olha, eu acho que a minha participação em tudo isso é um incentivo. É aquela parte de não para, não desiste. Naquela hora de falar assim, olha, eu não estou aguentando mais, está difícil, mãe. Não, vamos em frente, segue em frente. Né? Que nem tudo nessa vida é fácil. Né? Às vezes as pessoas te vê sorrindo, mas não sabem o que você passa lá atrás. Né? Os bastidores, só quem sabe é você e Deus. Né? Então eu falo para ela assim, Larissa, segue. Eu estou aqui, eu te apoio, né? Te ajudo no que for preciso. Né? Foco nos estudos, como sempre, é o que a gente sempre pede, focar nos estudos, né? Para que um dia ela consiga chegar aos objetivos dela, aos sonhos dela, né? E como eu não consegui fazer uma faculdade, então para mim é uma grande realização. A Larissa está se formando hoje.
Olha a tampa. Dentro da tampa. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar hoje de manhã pra vocês, esqueci. Chega pra sua pai, vai. Saiu hoje, graças a Deus. Minha advogada! Fazer os cartões agora, hein? Deus te abençoe, meu Ô, Pedro! Eu ia perguntar hoje de hoje. Ó, a Larissa, doutora. Foi ontem que eu falei, Fala, parabéns. Mais do que aprender sobre leis, aprendemos sobre cidadania, sobre a importância de quebrar barreiras sociais e de lutar por um mundo onde todos tenham as mesmas oportunidades. A cidadania nos ensina que o direito não deve ser um privilégio de poucos, mas um instrumento de transformação para todos. A cada desafio superado, a cada conhecimento adquirido, nos tornamos mais conscientes de nossa responsabilidade como agentes de mudança na sociedade. Como mulher negra, carrego comigo a consciência de que cada degrau que subo é também um degrau para outros que virão depois de mim. O direito, para nós, não é apenas uma profissão. É um instrumento de transformação social, um meio de quebrar barreiras e criar novas oportunidades. Este compromisso com a mudança, com a criação de um mundo melhor, é algo que todos nós, como formandos, devemos levar adiante. Vivemos em tempos desafiadores, onde o direito tem um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Apesar de tudo de difícil que há que vir e há de vir, nunca esqueceremos de onde viemos. Bom, gente, tô nervoso, tô tremendo. Eu vou logar aqui na página da OAB, da FGV, para ver, porque o resultado parece que já saiu, agora às 5h40, 5 e alguma coisa, 30 e pouco. Tô muito nervoso, não dormi muito, mas fiquei ansioso, na verdade, esses últimos dias, né, desde que eu fiz a prova, até porque eu me dediquei, acho que eu fiz um bom trabalho, tá aqui que não me deixa mentir. Acho que eu fiz tudo como manda o figurino e agora vou deixar na mão de Deus. Então, espero que tenha dado bom. Então, vamos lá. Vou procurar meu nome. Já tô quase chorando. 2. Tá aqui. Eu queria que a minha vozinha tivesse aqui. A gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente conseguiu, Vó. Onde quer que a senhora esteja? A gente conseguiu. Tá ali o meu nome. Graças a senhora. Gente, tem que persistir. Apesar dos pesares, apesar dos dizeres, apesar das desmotivações, apesar de ninguém acreditar em você, apesar do racismo, apesar do classismo, apesar da pobreza, que tá aí, é uma realidade, mas a gente precisa acreditar que é possível ir mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, mudar a nossa família. Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para vocês, tem o melhor para todos nós, mesmo com as iniquidades, mesmo com as dificuldades. A gente tem que escalar essas montanhas, a gente tem que escalar essas barreiras e derrubá-las, a gente tem que pular para o outro lado e começar a quebrar de dentro para que outras pessoas também entrem. É isso, eu tô muito feliz. Queria minha vozinha aqui. Será que um dia conseguirei fazer com que o meu pai entenda o quão importante foi ele ter me levado em todas as provas dos vestibulares? Será que ele sabe o quanto significou quando ele, na minha primeira entrevista de emprego, ficou no carro me esperando voltar e me garantiu que eu tinha sido ótima? Será que a minha avó entende o quanto me marcou o dia em que ela me levou para provar o vestido de formatura?
Será que de lá a minha mãe consegue ver o quanto eu uso as suas palavras, o quanto somos parecidas e que eu ainda peço a sua bênção antes de cada decisão? Será? Eu só queria que vocês pudessem se enxergar com a forma que nós os enxergamos. Só assim entenderiam a grandeza do que se é. Pela Maria da Glória, pelo Fábio Luiz, por todos vocês aqui presentes, em corpo, alma ou coração, o nosso eterno obrigada. É uma coisa que ninguém tira de você, é o seu estudo. É o que você aprende, né? E se você quer ser alguém, você tem que estudar sim. Se você quer chegar além, você tem que estudar sim, né? Não adianta você falar assim, olha, o país está isso, aquilo, se você também não faz sua parte, né? Então, acho que o ensino, por mais que fale, o ensino está defasado, mas você vai atrás, você consegue, você vai atrás de um projeto, você vai atrás, né? E eu acho que nessa parte é isso, é estudar, 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 e nunca é tarde para isso, né? E graças a Deus a Larissa está se formando numa idade, né, boa, para ela conseguir as coisas, para ela conseguir falar, chegar com a minha idade e falar, olha, eu consegui, porque eu estudei, porque eu não parei, foi difícil, mas eu estou aqui. Então, acho que o estudo, o ensino é tudo, porque é algo que ninguém vai tirar de você. Larissa Santos Nascimento das Neves.